Boa noite, boa noite. Vamos lá. Nós estamos numa nova letra, pessoal. Nós vamos iniciar a letra Shin. Eu vou desenhá-la na lousa. E o que ela representa? Na verdade, a gente está perto do fim do alfabeto. Mas vamos lá, devagar. Ninguém tem pressa. Essa aula já tem alguns anos, pode continuar mais um pouquinho nessas letras também. Eu vou desenhar essa letra que a gente vai estudar. Toda letra ela tem uma forma de como ela é escrita nas escrituras sacras. Seja essa mezuzá, no Sefer Torah, no Tefilin, na Megillah. E esse é o desenho que a gente vai desenhar na lousa. E o valor numérico, embaixo tem uma palavra, embaixo tem uma. O valor, eu fecharam por causa das crianças, talvez. Não. Então, o valor numérico, cada letra tem um valor numérico também. As letras em hebraico correspondem a números. E a letra que a gente vai estudar, que é a letra Shin, tem um valor numérico de 300. Então, essa que nós vamos estudar agora e vamos ver o que ela representa. Então, eu vou desenhar ela, que é uma letra bonita. Realmente é uma letra muito bonita. E tem o estilo Sfaradi de escrever, tem o estilo Ashkenazi de escrever. O Shin Sfaradi é mais quadradão, o Shin Ashkenazi é mais pontudo. Mas tudo bem. Então, primeiro, essa pretinha tá... Vamos ver se a azul tá melhor. Essa aqui tá igual eu, tá rouco essa caneta. Não, Luiz. Eu não cantei. Deixa eu ver. Então eu vou escrever, deixa eu ver se essa aqui tá melhor. Não sei se você vai conseguir enxergar. Eu vou escrever como é que ela é escrita natural, ok? Opa, muito bom. E aí sim. Realmente é uma letra, eu acho ela muito bonita. Essa letra chama Shin, ou Sin também. Pode ser chamada também de Sin, depende de onde você coloca a bolinha que define. Essa bolinha não existe natural. Nas escrituras não tem pontinhos, mas tem essas cabecinhas que são chamadas anteninhas. Então, essa letra é chamada de Shin, Sin, e tem um valor numérico de 300. A letra anterior a ela é a letra Reish, e a última letra é a letra Taf. Ok? Reish é 200, tá certo que a gente já estudou na aula passada, e Taf é o 400, que a gente está nas letras agora, chamadas letras centenas. O alfabeto está dividido em 3 categorias de letras. As letras que são chamadas unidades de 1 a 9, as dezenas de 10. Vou tentar arrumar uma caneta preta. Vê se você consegue. E as letras de 10 a 90, que são as dezenas, e as letras de 100 a 400, que são as centenas. Essas são as 22 letras do alfabeto. Nós estamos, então, aqui, praticamente, na 21ª letra do alfabeto, e ela tem um valor numérico de 300. O nome dela, Shin. A gente chama ela de Shin, certo? Nas escrituras impressas, nos livros de oração, quando ela tem uma bolinha aqui, em cima, você lê isso como Shin. Se a bolinha está aqui, você vai ler ela como Sin. Essa é a única diferença de pronúncia dessa letra. Tá? Sempre quando ela está no início, a bolinha do lado direito é SH, Shin. Se ela está do lado esquerdo, então a gente lê ela como Sin. Ela muda de SH para Shin. Muito bem. A gente escreve SH em vez de CH, porque CH a gente lê com uma pronúncia H, como se fosse J em espanhol. Por isso a gente coloca sempre o SH, mas tá certo? Então a gente vai estudar agora sobre esta letra. A gente já começou a falar um pouquinho sobre mais forte. E ó, tá bom. Vamos ver se quer a letra mais forte. Não? Mais, parece mais celeste. É o que temos para o momento. Vamos ver, precisa pegar mais assim. Eu não sei cadê a minha. Está trancado aí. Tá trancada? Vamos estudar agora sobre essa letra. A única diferença, Lá no fundo. vamos tentar escrever assim numa outra maneira, com essa outra caneta, para poder mostrar. Opa, essa outra caneta é minha, está escrito Rabino Daniel, já é velho, não? Então, essa aqui, só vou escrever para vocês mais ou menos como é que parece a letra Sfaradi. Ela é mais quadradona. Então ela vai assim, ó. Entendeu? Ela vai assim, a grosso modo.
A letra Shin Sfaradi, ela desce como se fosse um nome. E aqui ela é mais pontuda, no Shin Ashkenaz ela vai mais aqui, e a Sfaradi não, ela tem uma base, quase uma base. Tem um pouquinho para baixo, mas ela é mais quadradona. Você está vendo que ela é mais quadradona, enquanto a Shin, essa é pouca diferença, mas tem uma diferença. Se você vai pegar principalmente o Tfilim Sfaradi, você vai ver claro que a letra Shin é uma letra que está exposta no Tfilim, você vai ver, você identifica fácil quando você vai ver, esse aqui é Sfaradi, na hora você vê um Shin, você não precisa ver o que está escrito, você já sabe que esse Tfilim ele é chamado Sfaradi porque ele é uma letra mais quadrada. Mas vamos estudar agora o que ela representa, essa letra Shin. Shin. Existe uma palavra em hebraico que significa Shinui. Sabe o que quer dizer Shinui? Shinui, Leshanot, em hebraico significa mudar. Shinui é mudança. Tá? Então, a letra Shin, ela representa mudança e ela representa também uma outra palavra em hebraico que começa com a letra Shin, que é Shlita. Shlita. Agora, o que quer dizer Shlita? É domínio, sholet. Tudo bem? Tudo bem? Pode pega uma cadeira talvez. Shlita significa domínio. Choleta, de choleta, significa domínio. Verdade. Não confunda com Rebbe Shlita. Shlita é uma outra coisa totalmente e nada a ver. Já estava ligando. Kadosh com... Pesquei que você estava ligando. Captei, amado mestre. Mas Shlita do Rebbe, de rabinos, que se escreve Shlita, é com Aleph no fim. Shlita com domínio é com rei no fim. Deixa eu escrever isso para vocês visualizarem. Vamos explicar isso brevemente, rápido, mas que tem a ver com essa letrinha aqui. Já fui uma ideia do Kadosh com Rosh, já vai e quando você diz em hebraico que a Shin representa duas palavras, então, basicamente, eu vou escrever elas assim rapidinho. Shlita. Essa palavra que está escrita aqui em hebraico, Shlita, significa governo. Shalit é o que o Shalit al-Haaretz. Está escrito sobre Yosef na Torá. A Torá, quando fala sobre Yosef Atzadik, a Torá fala lá em Miketz, fala assim, veio Yosef, Hua Shalit al-Haaretz. Ele dominava o povo. Ele que era o vice-rei. Ele dominava o Egito. E a Torá chama ele que ele era Sholet, Shalit. Shalit significa uma pessoa que ela domina, dominante, governante. É chamado Shalit. Em hebraico, até hoje, convencional, você fala um Sholeta na cor. Ele domina tudo. Você fala, Shlita é domínio. Tradução da palavra Shlita é domínio. Agora, quando a gente fala Shlita sem a letra Rei, mas com a letra Aleph e com um apóstrofo aqui, aí sim é outra pegada que representa uma palavra, um título que a gente dá para uma pessoa nobre, que a gente deseja que viva para longos anos de vida. E isso significa Shlita, quando você fala Urebe Shlita. O que quer dizer Urebe Shlita? Urebe, que viva para longos anos, amém, etc. Tanto é que aqui já não é mais uma palavra, já é uma combinação de várias outras palavras. Sabe o que quer dizer Shlita? Shlita é Sheyihye leorech yamim tovim amen. Isso é Shlita. Que viva para longos anos. Então já virou uma frase. É uma frase, exatamente. Aqui é um acróstico. Shlita, de desejo de anos, que viva longos anos, também na maneira diminutiva de você falar essa frase. Que você quer dizer essa frase para ele. Então você fala, quando você fala uma pessoa muito importante, você fala, convidamos o Rabino Shlita. Não é que o nome dele não tem, não existe família Shlita. Pode ser que tenha a família Shlita, mas Shlita não é nome de família. Não, a família é grande, viu? É Shlita, aquele Shlita, tudo Shlita. Quando você chama um grande rabino, uma grande autoridade, um grande personagem, enfim, está diante de uma pessoa de grande renome que você deseja que ele viva longos anos de vida, amém? Então você fala, olha, que o Rabino Shlita possa não seguir. Normalmente, entre Hassidim, é um título apenas reservado para o grande líder, para o grande Rebbe. Não é convencional, normalmente, dos Hassidim usar essa terminologia Shlita além do grande Rabban, além do grande Rabino, além do grande Rebbe. Mas num casamento, quando a gente vai chamando os rabinos, todos eles... Rabat, você vai ver que não tem esse costume.
normalmente. A gente guarda o título Shlita para realmente para o Rebbe. O Rebbe é Shlita. Agora, a gente fala o seguinte, você é Rebbe Sheyichye, que é o mais convencional, tradicional, simples, que se utiliza inclusive em documentos como Ketubá, quando a gente faz Ketubá, quando a gente faz uma distinção. Se o ser humano, se o pai, por exemplo, do noivo está vivo, né, está casando um noivo, se o pai do noivo ou o pai da noiva estão vivos, depois do nome deles a gente escreve Sheyichye, que viva. Aqui é que viva por longos anos, amém. Isso aqui é um título grande, reservado para gente nobre. Agora, aqui a gente coloca simplesmente as duas letras também, a letra Shin e a letra Yud, que é o acrônimo, se a gente fosse escrever essa letra direta, Sheyichye, Sheyichye. Que normalmente a gente escreve, na verdade, assim, Shin e Yud como acrônimo, entendeu? Ou, assim é por extenso, Sheyichye. Sheyichye significa que viva. Ou, a gente escreve no plural, Sheyichyu. Se os dois estão vivos, claro, o noivo, ele tem que estar vivo, se ele está casando. Mas o pai também está vivo, então você escreve fulano, filho de ciclano, Sheyichyu, que vivam. Essa é a maneira convencional que a gente usa para toda e qualquer pessoa. Simples. Nobre, nobreza, opa, aí vai o Shlita da vida. Tá? Aqui de novo é um acrônimo. Tá? E aqui no caso do Sheyichyu, a gente também usa tipo um acrônimo, a gente usa só duas letrinhas. Na Ketubá você vai ver essas duas letrinhas com acrônimo. Eu já vou ler, opa, Sheyichyu. Com a aposta, eu vou ler, isso aqui é Sheyichyu, que viva. Entendeu? Assim é a maneira convencional, assim. Mas não é isso que a gente está falando agora. Nós estamos falando isto, Shlita com rei. Shlita com rei significa domínio. Isso que é mais importante agora para essa letrinha, a letra Shin. Representa uma pessoa que ela tem um domínio total. Ela tem literalmente o domínio, não só o domínio, como a gente vai ver, que ela também tem o shiur. A gente vai ver que é o shiur. Shiur significa que ela tem a persuasão, ela tem uma capacidade de persuadir as outras, ela tem um domínio total do assunto. Veja, vamos lembrar, a gente está numa sequência de regras. E quando a gente está na última das dezenas, a gente viu que ela é letra tzadik. Tzadik, é o justo. Depois a gente pegou a primeira das centenas, que ele chegou no Kadosh, Kuf é o Kadosh. Ele já chegou a um nível de santidade. A gente falou que ele ralou tanto, lembra? A gente subiu a montanha, chegou no nível de Kadosh. Depois que ele chegou no nível de Kadosh, ele chegou na letrinha que está descrita 200, que é a letra Reish, Rosh, virou cabeça, virou líder. A pessoa que ela é santa, ela torna-se líder. Qual é o poder do líder? Domínio e persuasão. Essa pessoa, meu amigo, não tem igual. É uma pessoa que demanda mudanças. Isso é um verdadeiro líder. Você diante de um líder, não tem como você ficar o mesmo. Porque você vê que não trata simplesmente de um tzadik, que é um justo. Nem até mesmo uma pessoa kadosh, que ele é santo para si. Não só que ele é líder, que ele é rosh, que as pessoas já querem e se chegarem a ele e intitulam ele como líder, recebem ele como liderança, mas agora ele já tem o domínio. Meu amigo, Shlita é o domínio total para que ele consegue, através da sua liderança, como ele foi cabeça, que é a letra Rosh, Reish, que é Rosh, que é a cabeça que a gente falou, chegou no nível de Rosh, agora ele chegou no nível que é outra pegada, que é o domínio, que é esse poder de persuasão que ele traz aqui. Então vamos agora começar a seguir no texto do Rabino Zamir Cohen, no livro Hatzofer. Então ele diz o seguinte, a letra Shin expressa uma mudança na criação. E é muito importante essa palavra mudança, porque antes do domínio tem a palavra Shinui, Leshanot, que a gente começou a falar hoje na aula, que eu nem escrevi na lousa. Shinui é mudança. Aliás, a origem da palavra, conforme nossos sábios disseram, Rosh Hashanah é o início de uma mudança. É um outro nome, a palavra Shinui também. Hashanah, além de ser ano é uma mudança. Explica a Kabbalah porque é chamada uma mudança Shinui, porque cada ano vem uma luz que não tinha descido ainda para a Terra, que esta energia causa uma alteração, mudança. A gente chama Rosh Hashanah o início da mudança do ano novo. Então a gente tem que pegar boas resoluções em Rosh Hashanah. Temos que mudar, temos que ser diferentes, não ser os mesmos. Exige-se das pessoas uma mudança. Em hebraico, mudança se escreve com a letra Shin, obviamente. Shinuia. Assim se escreve. Shinui.
Isso aqui é, vamos colocar aqui a Shlita, né? Shlita. Que é domínio, e aqui é Shinui, que é mudança. Leshanot, Shoné, é distinto, diferente, tá certo? Shinui, tá vendo? A palavra Shinui. Shinui significa mudança. Isso é muito importante. Quando você chega nessa letra, onde depois você tem um chefe, que é a cabeça, então ele exige, através do seu domínio, mudança. E a gente vai ver que a figura dela tem tudo a ver com a mudança, que é aquilo que representa, que a gente viu uma palhinha super pequenininha no final da aula passada, mas a gente vai ver hoje de uma maneira melhorzinha, conforme explicado aqui no livro. Ele traz, a letra Shin expressa uma mudança na criação, e é a fonte espiritual de toda e qualquer mudança. Por isso, ela tem esse poder de domínio total, tá certo? Total de pessoas, ela tem um domínio total. Que a pessoa que ela domina algo por completo, exige uma mudança de forma e comportamento. Muito importante isso que a gente vai ver. Ele vai trazer exemplos muito bonitos para nós, que inclusive estão nas letrinhas e nas palavrinhas em hebraico. Lembra? A gente está pegando aqui sempre a raiz e a alma de cada letra e letra. E é óbvio onde ela aparece, em qualquer palavra onde ela aparece, ela exala, quer dizer, ela acaba emanando do contexto dela para o objeto, enfim, ou para o ser criado, ou para o ser denominado, tá, de sua energia. E é tão claro e é óbvio, aqui a gente vai ver também, mais uma vez nessa letra, isso também bem explícito. Ele traz assim, mudança de qualquer matéria no mundo, normalmente é feito através da quebra, da separação e do derretimento. A gente derrete. Vou repetir isso. Muito importante a gente chegar na... A gente diz assim, para ter qualquer mudança de qualquer matéria, você tem uma matéria, tá certo? Entende-se por matéria os elementos que Deus criou. Então você tem água, você tem o fogo, você tem ou aquilo que do Gênesis, que Deus criou o mundo inteiro. Então eu pego uma tola de madeira, ótimo. Para eu fazer da tola de madeira uma mesa ou uma cadeira, vai sofrer mudança, eu vou ter que cortar muito, lapidar, às vezes esquentar, às vezes derreter. Para mim mudar o metal e dar forma a ele, eu vou precisar o quê? Uma força maior que domina ela por completo. Isso é chamado domínio. Vai ter que ser uma forma maior, e depois a gente vai ver já logo quem tem os poderes da natureza para assim dar esta forma, a gente já vai ver. Então é claro, isso que ele vai trazer aqui, porque toda mudança na natureza exige-se, então, primeiro ele chama quebra, separação e derreter. Que aí você muda a forma original da matéria, tá? É muito forte isso que ele está querendo dizer. Eu vou explicar o que quer dizer quebra. O que quer dizer quebra? Você tem algo que ela foi criado, que ela está uma rocha muito grande. Você quer criar, de repente, uma coisa pequena, a primeira coisa você quebra ela, você lapida ela. Você precisa quebrar porque você quer pegar uma parte dela para poder fazer. Então a quebra é o início da transformação. Correto. Mas isso é uma coisa muito profunda. Isso é uma coisa muito bonita, não profunda, mas é profunda. A quebra representa, em termos espirituais, claro, não aqui no contexto que ele está falando, mas em outro contexto tem uma coisa tão linda, tão linda aqui. A quebra representa a humildade. O início de toda transformação é quando a gente se quebra. Quando a gente se quebra por dentro, então existe chances da gente mudar. Uma pessoa que ela se acha completa, ela não se dá o luxo de ser lapidada, porque ela acha que ela é tudo de bom e ninguém é melhor que ela. Que está falando quem é você para me falar. Agora, quando você escuta um conselho ou uma palavra boa de alguém e você reconhece que você não tinha aquilo, muitas vezes a gente se quebra diante de uma advertência de um pai, diante da advertência de um professor, sabe? Diante de palavras sábias que foram ditas no momento certo. A primeira reação que nos dá um sentimento de fraqueza, você fala, uau, puxa vida, como eu não sabia isso, ou afinal de contas eu fiz errado, isso é muito mal, então você se sente culpado.
você se sente ferido, e aquele primeiro sentimento que você tem, ele quebra, você se quebra por dentro. Que bom, isso é um bom sinal, um sinal de mudança. E o estágio para a pessoa mudar, é necessário que ele se quebra antes. Todo crescimento, muito profundo isso, porque é uma coisa muito bonita. Todo crescimento, ele só vem através do que a gente chama do sofrimento. Quando a gente se quebra, a gente está se dando a permissão de crescer. E por isso na natureza, quando você pega um grão que ele está inteiro e você coloca na terra, para ele germinar, ele precisa se quebrar e se apodrecer. E ali surge uma muda que vai dar frutos lindos e maravilhosos, incomparáveis ao grão original que foi plantado. O que originou desse grão surgir esta árvore e os frutos? O primeiro processo de se quebrar. Por isso tem um versículo no Salmo, no capítulo 51, ou 50, eu acho, que está escrito Lev nishbar venitke Elokim lo tivze. Uau! Um coração quebrado e abatido, Deus nunca faz isso por pouco caso, ele não despreza. Isso é tão bonito. E a gente vê isso na natureza também. Para você transformar algo, tem que vir um poder maior que vai dominar esta matéria para poder dar a ela uma nova forma. E isso é o início de um processo de mudança. Tão bonito a gente saber disso. Se a gente quer mudar, às vezes a gente tem que ter esse sentimento. E só para concluir, para não estender muito, porque isso não faz parte do contexto, mas faz parte do contexto para a gente entender melhor. Por isso foi tão importante para Deus os caquinhos da tábua. Quando foi quebrado, Deus falou para Moisés: recolhe cada caquinho das tábuas e coloca na arca sagrada. Por que você vai pegar um caquinho de arca que representa das tábuas da lei, das tábuas da lei que Moisés quebrou? Deus ordena ele catar cada caquinho e colocar dentro da arca sagrada. Como que você vai pegar umas tábuas que representou a idolatria? O povo de Israel acabou de fazer bezerro de ouro. Moisés quebrou as tábuas por conta disso. Qual era a importância dos caquinhos? O que aconteceu? Deus viu, tanto é que Deus fala para Moshe Rabbeinu, Deus dá parabéns para ele por ter quebrado, apesar de não ter sido ordenado, porque quando o povo viu que as tábuas da lei que Moisés trouxe de Deus, escritas por Deus, Moisés quebrou e viu aqueles caquinhos, ali começou o processo de tchuvá. Não existia tchuvá na história do povo judeu. O retorno começou ali, porque aqueles caquinhos quebrou o coração do povo. Quando a gente viu o que a gente perdeu, naquela hora nós nos quebramos interiormente. Teve os caquinhos, a quebra interior. Tem a quebra interior? Tem tchuvá. Tem arrependimento? Tem crescimento. Pais que poupam os filhos, às vezes tem uma frase difícil no rei Salomão, mas que ele fala, né, que a pessoa que poupa, é uma expressão, tem que entender ela bem, mas quem poupa a vara do seu filho, ele odeia o seu filho. Sim. O que quer dizer? Porque bater é importante, o que bater? Educar o filho e ensinar a ele, mesmo que seja dolorido para ele, é um sinal de mudança e crescimento. Deixar a deriva é um grande pecado. Assim, então isso é muito importante saber que a mudança começa, aqui ele fala, primeiro com a linguagem que ele traz, a mudança ele começa com a shvirá, com a quebra. Depois perut separar, você separa até mesmo para poder criar mudança. Isso não me presta, você separa o que te presta daquilo que te presta. Então o Hamassá, que ele diz que você literalmente dar a forma, tá? Que são coisas que mudam a matéria, ou com o que é isso que é fundamental, que é importante a gente ver aqui, com o elemento chamado fogo. O elemento chamado fogo,
é um elemento que pode ser muito bem aplicado. É verdade que todos os elementos podem ser destrutivos, como a gente vê o lado negativo, mas pode ser um lado muito bom, positivo. Sim. Porque você acaba alterando, você acaba mudando, e você dá forma de muita coisa através do elemento fogo, como a gente sabe. Não somente com fogo dando no metal que você precisa, para poder dar forma a vários tipos de metais, que você precisa do elemento fogo para poder realmente dar um molde e dar forma a vários objetos que são duros. Você precisa primeiro amolecer, de novo vai quebrar, faz o mesmo processo, para depois você resfriar e endurecer de novo, você está dando forma, você está alterando. Isso é chamado alterar a matéria. Assim também, como quando, por exemplo, às vezes tem certas coisas que você altera simplesmente cozinhando. Cozinhar também é o que dá uma qualidade, dá uma nova forma aquele fruto que foi criado X. De repente você extrai aqui, você pega aqui, você faz essência disso, você pega, aí de repente você tem um alimento gostoso. Impossível de chegar lá sem o elemento fogo. Quer dizer, o fogo ele está alterando de novo algo que Deus ele criou e está te criando e está te dando uma melhora, tem uma mudança para o bem. Quer dizer, você cria, etc. Aqui estamos falando tudo bem. Ou até mesmo certas coisas que precisam ser queimados totalmente, como carvão, etc., que vai dar origem a outras coisas. Tem coisas que precisam ser defumadas, coisas que são queimadas totalmente. Então, às vezes, o próprio queima, você também dá uma forma, tá? Isso é interessantíssimo, eu acho muito bacana esse sistema. Aliás, Rabino, o fogo, o senhor falou, é bem interessante essa história, porque fogo sempre foi uma situação, principalmente na época antiga, era a diferença entre a vida e a morte de um povo. Tanto assim que nós temos o nosso Hanukkah. Olha só que bonito. Não é? Sim. Essa história do Hanukkah, realmente, se a gente pensar, é uma coisa fantástica, porque o fogo era luz, o fogo era calor, o fogo era alimento, Sim. o fogo era defesa. Sim. É Certo? verdade, é verdade. Então, Sobrevivente. Em exatamente. muitos lugares do frio, não sei o quê, o fogo. O rei Salomão já compara o fogo à alma. Ele quer que a alma, se não foi a energia divina que dá luz. Então ele traz um versículo, tem um versículo do rei Salomão, que diz o seguinte: Ner Hashem Nishmat Adam. A vela de Deus é a alma do homem. Quer dizer que a vela, que é a chama, é comparado à alma. Por esta razão, a alma, você vê que quando a pessoa ela está se conectando com Deus através da oração, que é uma conexão do espírito, então muitas pessoas se balançam. Então, o balançar da oração é como se fosse o flamejar de uma chama numa vela, porque a chama, por qualquer direção que você a leva, sempre está apontando para cima. Você vai ver, a chama não existe apontar para baixo, ela sempre quer voltar para a sua energia. Daí a colocação dele com a alma, porque a alma, mesmo que ela se encontra no pavio e na cera chamada corpo, que aprende, mas ela está sempre devota e ela quer se desconectar do seu corpo para voltar para a sua origem. Então ela faz essa energia do fogo, da energia com o lado espiritual, que é chamado alma. Mas o mais interessante que a gente vai ver aqui é, querendo ou não, esta é uma letra que consta na palavra fogo. Só fogo em hebraico é Esh, e tem a letra Shin, o Esh, o SH, Aleph, Shin. Então a gente vai ver ela muito presente aqui. E aliás, se você for ver as chamas como um todo, então vou até mostrar aqui no livrinho, você até forma a palavra Shin, são 3 labaredas de fogo, como o fogo ele vai subindo e vai tendo essa conotação dessa letrinha aqui. A gente já vai ver essas coisas, ele escreve aqui no livro uma coisa interessante, coisa que ele traz, olha só como o fogo tem esse poder. Olha o que ele diz aqui, ele vai logo agora falar aqui. Ele diz assim: por isso, a forma, isso que também traz uma coisa bonita, por isso a forma, a figura, né, vamos dizer assim, a figura da letra Shin em cima, tá, é como se fosse de dentes que dão formas para a comida e para a alimentação, e como a forma dos fogos, ou seja, das labaredas de fogos que sobem para cima. É isso aqui, ó. Quando você pega, quando você pega a letra Shin, você está vendo? Shinai em hebraico é dentes. Shen é dente. Também começa com a letra Shin. Então, o dente, você tem uma raiz, tá certo? E você tem o dente. Você vai ver o dente, ele tem a raiz,
você tem o próprio dente. Então, se você for ver aqui, é como se fosse um dente. Se você vai ver as cabeças do Shin, ele está dizendo, é como se fossem os dentes. O que está com os dentes? O que os dentes fazem? O que o dente faz se não é transformar aquele lado que estava inteiro, quebrar, amassar, tá? A gente já falou que toda essa característica de alterar. Você altera quando você quebra, quando você mastiga, quando você corta, etc. Esse é o poder do Shin. O Shin, ele carrega, vai dentro de si. Eu diria até que o Shin, ele tem a figura de como se fosse um garfo. Tá vendo? Um garfo, você pega um garfo, é uma letra Shin. Aquele garfo com 3 é a letra Shin. O que o garfo faz se não é pegar, quebrar, separar, dar forma, etc. Então isso tem a ver com a letra Shin, com a figura da letra Shin. Fora que ele também diz que sai de um todo e sai em chamas. Que a chama sai de um foco, né, e sai... Um castição. E sai como labaredas, né, que ele traz como labaredas de fogos que sobem para cima. Porque a atividade da letra Shin é alterar a matéria, como ele traz aqui, de uma maneira mais profunda, não somente alterar a matéria, como também edificá-la amanhã, para que ela realmente possa estar no seu estado de maior utilidade, sempre em ascensão. Não é esse o propósito do fogo, da alteração da matéria? A gente está dando agora o que ela tem de melhor. Estou extraindo da madeira algo nobre. Então estou extraindo, quando você muda um utensílio original, você está dando a ela uma característica melhor ainda do que a original. Olha, não, na Terra ela era isso, olha agora o que ela é fora da Terra. Não vai pegar o ouro, vai pegar a prata, que estavam totalmente soterradas, de repente você dá aquilo, um brilho, você faz aquilo uma joia, você faz aquilo um objeto, né, que dá a ela sua principal ascensão. Esse é o propósito da letra Shin que a gente está falando, é o domínio e a mudança, mas para poder, claro, aqui no lado positivo, porque cada letra tem um lado positivo e tem um lado negativo. Então no lado positivo é o lado da ascensão, da elevação maior, quando eu altero a figura da matéria-prima e dou a ela uma figura de nobreza. Né? Então isso que ele traz, e através do fogo também não podemos esquecer, a pessoa consegue mudar também o que ela consegue mudar, como é que chama isso? Quando ela muda o sólido para gás, ela chama... Estado da matéria. Estado físico da matéria. Muito bem. Então, quem é responsável disso, de mudança do estado físico da própria matéria, por exemplo, do sólido para líquido, ele fala, ou até mesmo para gás, entendeu? Se não é através da letra, isso tem a ver com a letra Shin. E assim, a gente acaba extraindo gás também, né? Através do fogo então isso da letra Shin como um todo. Eu vou escrever já a palavra fogo em hebraico, e assim a gente consegue então enaltecer todas as matérias-primas criadas, dando a ela uma mudança e trazendo a ela uma grande elevação, né? Como um fogo que ele realmente está sempre em ascensão. Isso que ele está querendo dizer. Essa primeira lição que ele traz, muito bonita, da letrinha Shin, é realmente o domínio. Para ter o domínio, precisa ter uma força maior. E o fogo é uma das maiores e uma das grandes forças que tem essa capacidade. Então ele domina, causa a mudança e traz a matéria-prima a uma elevação. Né? Isso representa a letra Shin. O fogo aqui descrito, então, é a letra Shin, que aliás é um dos elementos, né, que Deus criou o mundo. Deus criou o mundo com Aleph, Mem, Shin, a gente já estudou, né? Muito tempo atrás, lembra? Emesh, Aleph, Mem, Shin, são as letras que Deus ele criou o mundo, e depois ele usou Beget Kaporet para criar os dias da semana, depois ele usou as 12 letras para poder criar os meses. Então essas letras Aleph, Mem, Shin, você tem Aleph, representa o Avir, que é o ar, o Mem representa o Mayim, e o Shin representa o Esh. Exatamente a letra Shin é a letra que representa o fogo. E no fogo se escreve Aleph Shin. A gente viu que é muito importante essa letrinha dentro da gente, tá? Porque a gente falou que tanto homem e mulher carregam esta letra na sua essência. Né? Lembra que a gente falou que homem é Ish e mulher é Isha. Os dois têm fogo escritos e claramente dentro dele. Tá? Porque exige-se do homem uma mudança, da mulher uma mudança. A gente veio para cá com um propósito de a gente mudar. Da gente mudar, da gente se autodominar e mudar. E para isso é preciso que a gente se quebra, a gente se lapida. É exigido isso da gente. A gente não veio aqui à Terra simplesmente para ser como viemos e pendurar as chuteiras da maneira como veio. Não. Exige-se uma mudança,
uma alteração. Por isso, tanto na palavra homem e mulher, você tem essas duas letrinhas. No caso do homem tem um Yud no meio, o Ish. No caso da mulher tem a Rei no fim, que é Isha. Mas o Esh está constante, o fogo está constante, porque a letra Shin do Emesh, das letras Aleph, Mem, Shin, a letra Shin é a letra que representa a mudança. A energia ou a mudança, o fogo, né? A gente vê isso, agora você espera. E não tem ali o elemento terra, não tem? Só tem o elemento... Água está junto com a terra. Quando a gente estudou, sim, água sobre a terra, então eles estão juntos. Você falou muito bem. Na verdade são 4 elementos, mas eles são indicados em 3 letrinhas no alfabeto, que é Aleph, porque o Aleph é de Avir, tá? E depois você tem o Mem de Mai, só que Mai é terra junto também, cresceu a terra, que usamos, estamos falando que é um mineral, e você tem o Shin, que representa o fogo. Então, a terra, quando ele trouxe aqui o Aleph Mem Shin, ele falou que está junto com Afar, que é terra em hebraico, é com Ain, não é com Aleph. Aleph, você nos remete a uma palavra parecida do que terra, que é cinzas, que é Efer. Mas a cinza já não é igual à terra, que é a alteração de uma matéria-prima, então é um pouco diferente. Mas também está ligado com o assunto da humildade. Quando você queima, você se quebra, então você fica humilde, se rebaixa. O Avraham Avinu, ele disse o seguinte, o primeiro patriarca fala da Anochi Afar Vaefer. Eu sou pó e cinzas. Ele dizia sobre a humildade de usar essa expressão, eu sou pó e cinzas. Veja, as pessoas grandes, não são pessoas que são, a gente diz uma expressão bonita, está escrito o seguinte, Bemakom shatamotze gedulato, shamatamotze anvetamuto. Assim, na onde você encontra a grandeza de Deus, lá você vai encontrar a humildade de Deus. Engraçado. Na grandeza de uma pessoa, você encontra a humildade dela. Se não há humildade dela, desconfie da grandeza dela. Grandeza imposta sem humildade perece. Não é contínua, né, velho? Aquilo acaba. E esses são todos os grandes governantes, líderes, Césares, tudo, e governantes, enfim, na história, que foram grandes uma vez, hoje já não sumiram, viraram pó. Humildade está até hoje. Os grandes sábios são ditos, falados, a gente aprende dos seus ensinamentos até hoje. Impressionante. Você vai estudar uma Torá com Urashi 900 anos atrás, você fala de Rambam hoje, como estamos falando hoje, 850 anos atrás, o cara viveu. Porque eles eram humildes. Então, onde você tem a humildade, você tem a grandeza. Deus está com os humildes, né? Como Deus fala, realmente Deus está com os humildes. E não com os orgulhosos. Os sábios falam que orgulho só é cabível a Deus. Hashem Malach Geut Lavesh. O que quer dizer Geut Lavesh? Hashem Malach, Deus ele reinou, e a Geut, que é a Gavá, que é o orgulho, Lavesh, ele vestiu. Ele é digno de orgulho. Ele é digno de orgulho porque ele é o único verdadeiro existente. Ele é uma existência. Ele é o único verdadeiro. Enquanto nós somos o quê? Na cinza viemos e para a cinza vamos voltar. Onde cabe o orgulhoso? Onde cabe o orgulho aqui? Não cabe o orgulho aqui. Mas essa é a nossa grandeza. A grandeza está... E quando a pessoa ela aplica esse sistema operacional e ele se quebra, etc., ele adquire uma mudança. E nessa mudança, então, ele acaba tendo um domínio. É muito doido isso, porque a pessoa está fugindo das honrarias e as honrarias a perseguem. Então isso é uma coisa muito bonita, porque essas pessoas, como humilde você vai ser alguma coisa, precisa se orgulhar na vida, etc. Existe o que é chamado Eidischer Stolz. Stolz, quando você tem um orgulho, você tem que ficar feliz de ser pertencente ao povo, etc. Existe isso, claro, para poder te dar um incentivo para você cumprir, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ir com humildade a gente chega em qualquer lugar. Porque é o início da mudança. Mudança sem humildade não funciona. Tem que ir para frente, temos que subir, temos que adquirir, a gente tem que se lapidar sempre, 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 sempre. Nunca se sacia com o seu nível que você se encontra. Sempre há o que melhorar. Sempre há o que melhorar. E para isso, precisa da humildade. Porque senão, não vai. Quer dizer, o lado da quebra, o lado que a gente chamou, né, o lado da humildade, a gente precisa se lapidar constantemente. Precisamos exigir de nós mesmos constantemente, para ter uma vida bem assim, né, como descrito aqui no livro. Óbvio
que o que a gente está dizendo aqui é o top, top, top. É muito difícil a gente ficar pensando isso constantemente, mas é importante a gente passar por isso, saber que aí estão os elementos para alcançar realmente o verdadeiro domínio, a verdadeira liderança. E você vê que os grandes realmente seguem isso à risca, em todo momento. Em todo momento, isso é impressionante. E em todas as linhas, em todas as áreas. Você vê todos os grandes da época, da história do povo, eram pessoas extremamente humildes, que conversavam com qualquer pessoa, e quando não o identificavam, então, imagina, mais ainda. Enquanto uma pessoa que reconheceu o poder do mestre jamais ia falar com o mestre ateu, porque você começa a ter uma certa reverência com uma pessoa que já chegou no nível de Tzadi, Kadosh, Rosh e Sholete, domina, meu amigo, você se estremece para falar com uma pessoa dessa. E na verdade ele é um ser humano igual a você, óbvio, mas não é igual a você, porque você sabe aonde ele chegou, você entende que você está tão distante dessa pessoa que a cada momento e momento ele vive isso. E ao mesmo tempo, uma pessoa comum que está lá, você se estremece na frente de uma pessoa dessa, você tem muito medo. Porque você fala, uau, como é que pode uma pessoa tão simples, entendeu? Tão pequena de estatura, de repente dominar lideranças? E domínio, ele fala, a pessoa vai, kamikaze, vai, faz, a palavra dele é a palavra, a última palavra dele, dela. Sempre trago o exemplo. Você pega o próprio Hafetz Haim, na história meio lá, o grande homem da Polônia. Um grande homem que viveu na época do quinto Rebbe de Chabad. Ele era da linha polonesa, ele era da linha racídica. Estamos falando que ele era um grande homem, até de outra, não da linha racídica. Tem um filme dele, recentemente, a Esther mostrou para nós. Imagina o filme dele, ele faleceu em 1933, estamos falando. Agora, filme desse homem, você tem um filme na Polônia naquela época, ele estava vindo numa convenção de rabinos, você vê ele chegando. Ele tinha 1,40 m, 1,50 m. Ele veio no meio de duas pessoas e falou, esse é o Hafetz Haim? Esse é um homem que, você fala Hafetz Haim em qualquer mundo de Yeshiva, escreveu o livro Mishnah Berurah, comentário sobre o Shulchan Aruch, escreveu também o Kol Kitvei Hafetz Haim, sobre o Lashon Hara, mais conhecido como sobre o Lashon Hara, e etc. Um grande homem, não era uma pessoa qualquer. Um grande homem na Polônia. Quando você vai ver fisicamente, você fala, como é que pode ser essa pessoa tão pequena assim, tão grande? E era a palavra da Polônia, ninguém fala. Só o próprio Rebbe, já comentei com vocês. O Rebbe também tinha uma estatura grande, uma estatura pequena. Como é que pode não só dominar tantas pessoas, se não é uma pessoa que foi tzadik, foi kadosh, era rosh, era cabeça, era o shoinshin, sholet, era taf também, que a gente vai ver que era o íntegro. Essas pessoas, se destacavam, eles eram assim. Então, eram palavras acatadas, lapidavam as pessoas procuravam melhorar. Ele era direto assim, não uma humildade que você não tem tamanho. Aliás, eu desconfio que eles nunca impuseram nada. E quanto mais se sabe, mais se tem dúvida. Isso é uma verdade. Isso é quando você mais sabe, menos sabe. Né? Mas tem um bisneto do Hafetz Haim. Quem sabe? Ah, é? O bisneto dele? Lá em Alto de Pinheiros. Ah, sim? Uau, que curioso. Ele fez chupar. Ah, Depois é? de 20 anos, ele teve um filho e ele deu o nome de Israel Meir. Israel Meir Kagan, o nome dele era Israel Meir Kagan. Era o nome do Hafetz Haim. A Kagan, Kagan, tem grande. Eles são Sete. Kohanim. Aberto. Tem o outro também. Não é? Oh, né? Kogan, Kagan. É, a Beth é. Mesma história, vamos deixar para uma outra. Não. Nós contar que a gente vai se distrair muito daqui. Conta. Tem uma história bonita que aconteceu. Uma história. Eu li isso recentemente, essa história, não conhecia, que aconteceu com... A história começa assim, para vocês entenderem. Nós já contamos essa história da Meir Shapira? A Meir Shapira, ele era um grande homem que ele construiu uma yeshiva em Lublin. A yeshiva chamada Chachmei Lublin. Lá em Chachmei Lublin tinha essa yeshiva gigante que era Meir Shapira, ele construiu. Estou falando antes também, nos anos 30, porque ele também faleceu super jovem e antes da guerra. Você vai lá, você vê aquele prédio, hoje é um hotel, você vê aquele prédio que você fala que é uma yeshiva, você fala, uau, um negócio gigantesco, como é que ele teve
ousadia, ele construía, mas ele tinha que ter. Imagina, ele conseguiu arrecadar, ele construiu. E esse homem foi mais conhecido, ele é mais conhecido no mundo acadêmico como o homem que instituiu o estudo diário do Talmud. Então tem pessoas que estudam 7 páginas do Talmud por dia e terminam em 1 ano, ou tem pessoas que estudam 1 página do Talmud e terminam em 7 anos. Isso é chamado estudo Daf Hayomi. Muito conhecido esse estudo no mundo das yeshivot. Daf Hayomi, chama Daf Hayomi. Você vai no Havlin, você vai no Rabino Havlin, no Padre Manuel, eles estudam Daf Hayomi. Você vai em qualquer yeshiva. No Chabad não tem esse costume, mas você vai em outras yeshivas, todo mundo estuda Daf Hayomi, estuda essa página do Talmud, porque você termina assim. A obra do Talmud é uma obra extensa. Estudando 1 página por dia, em 7 anos, a gente está 7 anos num livro, a gente não termina. Mas tudo bem, eu não estou com pressa. Mas lá você... Nem a gente. Então, esse era um grande homem. Mas não só que ele era um grande homem, ele era um grande homem erudito e ele estava presente no casamento do Rebbe em 1928, no dia 14 de Kislev, em Varsóvia. O Rebbe casou em Varsóvia, tinha 5.000 pessoas e estava o Meir Shapiro estava lá. Não só que ele estava lá, que o Rebbe anterior fez o casamento do nosso Rebbe, e o Rebbe anterior pediu para o nosso Rebbe, que era o noivo, conversa com Torá com o Meir Shapiro. O Meir Shapiro veio no casamento e entregou os livros dele que ele escreveu sobre explicações da Torá, entregou para o Rebbe como presente. Entregou esse presente, entregou o livro dele que ele escreveu sobre ele. E o Rebbe começou a conversar com ele no casamento. E o Rebbe ficou falando com ele por, acho que 40, 50 minutos, o Rebbe falou com ele direto. O nosso Rebbe falando com ele só escutando, perguntando, conversando. Depois que ele terminou de falar, o Meir Shapiro falou para o Rebbe Chabad, o 6º Rebbe, que era o Rebbe na época, né? Porque o nosso Rebbe estava casando com a filha do Rebbe anterior. Falou, olha, Rebbe, falou para o Rebbe anterior, o senhor pegou um genro Gaon Olam, um gigante da Torá. E o Rebbe tinha 26 anos quando ele casou, para você imaginar. Então ele falou, você pegou uma pessoa extraordinária, um conhecedor assim enorme da Torá, um negócio, ok? Até aqui é a história que a gente conhece. Agora, o que eu vi no livro Madeno, assim, uma história... Nos anos 80, a história foi assim. Deixa eu lembrar dos detalhes dela. Porque tudo que você lê recente é mais difícil de lembrar do que você lê quando criança, porque é assim, já vai ficando velho. Mas nos anos 80, acho que foi 84, essa história, aconteceu o seguinte. Um sheliach, ele estava indo para cá, para a América, Centro-América do Sul, e um cara chegou dos Estados Unidos e falou assim, você está indo, por favor, procura a minha filha, que a minha filha está namorando com um judeu, e não sei o que mais, etc, aquela coisa toda, tem a sua babá, aquela coisa. Então o cara veio e conseguiu convencer, e acabou levando a filha realmente de volta, e então tudo bem. Passou um tempo, essa filha encontrou um judeu para casar, e ela falou, quer saber, eu vou para esse rabino aqui, né? Esse rabino que já me acolheu, me tirou de lá, então ele falou, olha, achei o fulano para ele casar, olha que bom. Ele falou, só tem problema. Eu falei, qual o problema? O problema é que o pai dele, ele não quer saber absolutamente nada do judaísmo. Perdeu todos os familiares na guerra, ele não quer saber sobre ele passou a guerra, quer dizer, perdeu os familiares na guerra, o resto da família na guerra, ele passou campo de concentração, ele não quer saber absolutamente nada. Você, por favor, não vamos fazer um casamento na sinagoga, o cara fazer em algum salão, não chama o cara para nada. Deixa o cara em paz, só isso, não mexe com o meu sogro. Eu falei, tá bom, calma, eu já entendi, não mexe com você, eu estava... Falei, mas olha, você entende que eu preciso conversar com ele, porque eu preciso conversar com o pai, com ele, para poder conversar de onde vem a família. Eu falei, isso não tem problema, o que você precisar pede para mim, mas olha, deixa o cara em paz. Ele falou, tá bom, não tem problema. Checou e viu a família dele. Eu falei, puxa, você vai falar, família conhecida, não sei o que mais, etc. Eu falei, não fala nada. Eu falei, tá bom, combinaram que não ia falar nada. Mas ele explicou, olha, você vai ter que ir na amiga, aquela coisa, eu faço tudo, eu não tenho problema de fazer tudo, mas deixa o cara em paz. Só deixa o meu sogro em paz, porque ali tal, não tem problema nenhum. Eles marcaram um casamento, ele era um shliach do Rebbe, ele decidiu escrever para o Rebbe que ele está fazendo um casamento. O casamento foi marcado em Manhattan. E ele foi fazendo um salão em Manhattan, escreveu para o Rebbe, eu estou fazendo um casamento essa data, do fulano e tal, e ele mandou o convite do cara. O Rebbe falou o seguinte, o Rebbe respondeu para ele, para esse rabino que estava fazendo o casamento, uma vez que você está indo fazer o casamento, seria, o Rebbe estava indo para o Moel, estava indo visitar o seu sogro no cemitério, seria algo muito importante que você pegasse
um livro que está no meu escritório e você levasse esse livro para o casamento. E você leva esse livro para o casamento, porque eu quero que esse livro esteja lá presente no casamento, etc. E explica lá no casamento que o avô do noivo estava no meu casamento. Só isso explica. O avô do noivo estava no meu casamento. Que era o pai do... Justamente da pessoa traumatizada. A pessoa traumatizada. Ok, o cara foi, pegou uma de novo, o Rebbe falou e falou, se não sabe tudo, ainda o detalhe que estava escrito lá. Se não souberem onde está o livro, está na prateleira tal, debaixo tal, não sei o que, falou onde está o livro que ele ganhou de presente do casamento do... Tá bom, obviamente o cara pegou esse livro, quando chegou antes na recepção do noivo, o noivo falou para o Rabino, olha, se você quiser falar umas palavras, fala agora, porque meu pai vai chegar, meu pai está aqui, vai para roubar, depois, quanto menos, ele falou, não, pode ficar tranquilo. Então, se dá uma breve explicação de agora. Ele falou assim, eu só queria dizer uma coisa. Eu falei, nossos livros falam que até 3 gerações vem, eu só queria anunciar que, graças a Deus, o avô do noivo se encontra aqui e o Babu Tchai pediu para me trazer seu livro que ele ganhou do próprio autor, do avô do noivo, não sei o que, etc. Lá. Naquela hora o pai se ofendeu, chorou, saiu. O pai do noivo. O Rabino falou, ixi, o que eu fiz? Fui lá procurar o cara, viu que ele estava perto assim numa porta do banheiro, chorando, não sei o que mais, etc. Aí quando chegou próximo da Rupá, o pai voltou e falou, desculpa, seu filho, não tem problema nenhum. Eu só queria que você me ajudasse daqui para frente, como é que eu posso voltar para o caminho. Ele era o filho do Rav Meir Shapiro, que passou o campo de concentração e abandonou tudo. Filho do Rav Meir Shapiro. E o Rebbe, com um presente que ele ganhou, trouxe o filho de volta, o neto de volta para o caminho. Isso aqui é uma história brasileira, uma história muito bonita. Essa história é muito... A primeira parte eu tinha contado. Oi? Primeira parte eu tinha contado, mas essa segunda parte... Sabe, essa segunda parte foi o Rabino Shammai, ele deu um livro de casamento do filho dele. Eu não estava no fim da festa para pegar, meu cunhado pegou. Aí eu peguei para ler, aí eu li, eu fiquei, não é possível. Aí você lê essa historinha, você fala, sabe, uma história muito bonita. De qualquer maneira, isso é um coração quebrado, pessoal. O coração quebrado muda. Ele se quebrou naquela hora, isso que a gente está vendo, o coração quebrado está pronto para poder mudar. Eu vou precisar ir embora, que Minchá é 7h05, eu preciso estar nas orações. Semana que vem não estaremos, uma boa noite.